Ouvir Deus. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: vamos ouvir a Deus, porque Deus vai falar conosco nessa noite. Fala para o seu irmão assim: Deus vai abalar suas estruturas. Aleluia. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 15. Provérbios 16, 15. Hoje faltou bastante gente no culto, hein? Aleluia. Provérbios 16, 15, que diz: na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como nuvem de chuva serôdia, ou como chuva na época da primavera. Olha para o seu irmão e diga assim: na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como nuvem de chuva na época da primavera. Amém? Irmãos, a mensagem de hoje vai ser um apanhado de coisas que Deus tem falado comigo nessa semana, e eu quero compartilhar com vocês. Em cima desse versículo de Provérbios 16, 15, e depois de alguns outros versículos que nós vamos citar. Sabe, irmãos, domingo passado eu fui ministrar numa igreja e não estivemos aqui. Na verdade, às vezes você pode pensar assim: mas ele foi só pregar em outra igreja. Mas na verdade, domingo nós fomos prestar socorro a uma igreja. Um casal de pastores que nós conhecemos nos tinha convidado, sim, mas quando eu aceitei o convite, a pastora falou assim: apóstolo, vai ser muito importante vocês estarem aqui, porque nós estamos vivendo um momento difícil. E eu falei para ela: eu não quero que você me fale nada, porque eu quero ir ministrar a palavra e depois do culto a gente vai conversar um pouco. Então nós fomos não apenas ministrar a palavra, mas nós também fomos socorrer uma igreja, não é do nosso ministério, não são pastores que estão debaixo da nossa cobertura, mas são pessoas que são amadas por Jesus, que são servos de Deus. E sabe, irmãos, ali eu refleti sobre muitas coisas. Um culto travado, céu fechado, uma opressão. E eu pensando aqui em vocês. E o Aglailson me mandando o zap falando assim: o pau está quebrando aqui. Mandou um videozinho, eu só vi vultos, né? Vultos em movimento. E eu senti que o negócio aqui estava fritando, como a gente diz. O céu desceu. Mas lá o negócio estava travado, e foi travado até o final. Depois eu entreguei uma palavra profética para o pastor chorou muito, conversamos, ele abriu um pouco o coração, e estamos intercedendo, orando por esse casal. Mas no caminho eu vinha pensando em algumas coisas. E eu posso dizer uma coisa para você, irmão: talvez a gente não tenha noção do que Deus está fazendo no nosso meio. Nós estamos experimentando um mover da presença de Deus no nosso meio. Isso é visível, irmãos. Como eu sei que Deus está se movendo no nosso meio? Porque eu vejo que há uma alegria, há uma euforia nos nossos corações, há um movimento. Eu vejo que nós estamos num momento como igreja, que nós estamos empolgados, né? Fala de culto nas casas. Esses dias me mandaram um vídeo lá,
da casa do Anderson e da Ana Paula, o culto que fizeram lá, invadiram a casa deles, tinha gente no quintal, né? Tem gente que está recusando o culto porque a casa é pequena, fala, não vai caber, então nem vem. Porque o povo está indo, a célula aqui de quarta-feira das mulheres aqui, mandaram também uma foto, as mulheres, um monte de mulher aqui reunida, de vez em quando eu venho trazer a Neide, as mulheres já estão aqui fritando na adoração, as orações de segunda-feira, o povo está empolgado, está vindo, nós estamos orando, isso é um sinal da presença de Deus. Deus está fazendo algo especial no nosso meio. Nós tivemos um encontro com Deus, e o encontro com Deus foi extraordinário. Vidas foram tocadas, vidas foram transformadas. Isso é um sinal que nós estamos experimentando a presença de Deus. Fala para o irmão que está aí do seu lado, nós estamos experimentando algo especial. Amém? Mas nesses dias Deus está falando muito conosco, somos como sermos sacerdotes. E agora Ele está falando muito conosco sobre essa questão de, na luz do seu rosto, está a vida. E todas essas coisas, irmãos, eu vinha no carro no domingo passado refletindo e meditando, e me veio um peso no coração. Que depois eu vou compartilhar com vocês o peso que veio. Mas uma das coisas que o Espírito Santo me disse no domingo quando eu vim embora, o Espírito Santo falou assim, tudo isso que vocês estão experimentando, só tem um propósito. Eu quero elevar vocês a um patamar ainda mais alto. Então, se você é um desses que está experimentando algo especial da parte de Deus nesses dias, eu quero dizer uma coisa para você, uma boa notícia. Tudo isso que está acontecendo é porque Deus ainda quer te elevar a um patamar mais alto. Deus quer levantar, Deus quer colocar essa igreja num nível, num elevado, num patamar mais alto. E eu falei, Deus, que patamar mais alto é esse? E Ele disse assim, eu quero manifestar a minha glória no meio de vocês. Aí eu fiquei assim, mas eu falei, Deus, espera aí, mas a gente está vivendo um momento de presença. O Senhor está no nosso meio. E Ele falou assim, existe uma diferença da minha presença e eu manifestar a minha glória. E essa semana Ele ficou falando muitas coisas comigo sobre essa questão dele revelar a glória dele, dele manifestar a glória dele. Mas Ele não quer só manifestar a glória dele aqui, Ele quer manifestar a glória dele através de nós. Então Deus não quer só que esse ambiente seja um ambiente, que a glória dele esteja aqui, mas Ele quer que nós sejamos portadores da sua glória. Diga para o seu irmão, você vai carregar a glória de Deus. E aí, irmãos, Deus fala. Uma coisa eu posso dizer para você, se você disser para mim, mas Márcio, eu não ouço a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus fala. O problema é que às vezes nós não damos ouvido, mas que Ele fala, Ele fala. E aí o Espírito Santo estava falando algumas coisas comigo, e quarta-feira me deu uns 5 minutos e eu falei para a Neide, eu vou para Mogi. Ela falou, mas você vai fazer o quê? Eu falei, o João está ministrando lá no Libertador de Mogi, e eu vou. Aí depois bateu um cansaço, falei, não vou não. Daqui a pouco me deu uns 5 minutos, falei, eu vou, eu tenho que ir. E fui. E quando eu chego lá, para minha surpresa, o que Deus foi falando comigo no carro, o João pregou. Aí eu falei, caramba, Deus. E aí eu senti como se Deus falasse assim, você só veio aqui para você ouvir o que eu já estava falando com você, para você entender que eu estava falando com você. Então eu quero que você abra um outro versículo agora.
2 Coríntios 3,18. E aí eu entendi um pouquinho mais acerca do que Deus estava falando comigo sobre a glória dele. Aleluia. Oh, eu sei, Jesus. Tá bom. 2 Coríntios 3,18. Diz assim, a versão que eu vou ler pode estar um pouco diferente da tua. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, o que é glória? Quando a gente fala de glória de Deus, a maioria de nós crentes, e eu não vou dizer que isso está errado, mas não é a profundidade da palavra glória. Quando a gente fala de Deus manifestar a glória dele, a maioria dos crentes pensa o quê? Num culto, que nós vamos estar aqui, e daqui a pouco vai entrar uma nuvem brilhante, e todo mundo vai ver um nevoeiro aqui dentro, e o povo caindo no chão, gente chorando, gente tremendo, aquele negócio todo, uma manifestação sobrenatural, e a gente vai dizer assim: irmão, domingo a glória de Deus esteve na igreja, e todo mundo viu, uma fumaça. E eu não vou dizer que isso não pode acontecer, porque já aconteceu e acontece. Mas não é esse tipo de glória que Deus quer manifestar no nosso meio. Isso ainda é um nível baixo da glória de Deus. O que é então a glória de Deus? Uma das coisas que o Espírito Santo falou para mim, quando eu estava orando em cima de Provérbios 16:15, porque todos os dias eu oro sobre esse versículo e peço: Jesus, me dá uma revelação. E o Espírito Santo, eu orando, o Espírito Santo falou: Márcio, você sabe como um rei é medido? Como você define a grandeza de um rei? Irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, não sei. E então o Espírito Santo trouxe no meu coração: a grandeza de um rei é definida pelo tamanho da glória que ele tem e da glória do reino dele. Então, quanto mais glória um rei tiver, maior esse rei é. Um exemplo é Salomão. Irmãos, Salomão era um rei que nos seus dias era um rei de glória. Irmãos, escudos, o templo era repleto de ouro. Nações, reis de outras nações vinham visitar Salomão só para ver a glória do reino dele. Então um rei é medido, a sua grandeza é medida pelo tamanho, pela grandeza da glória que ele possui. Paulo em Efésios fala das riquezas insondáveis de Cristo. Fala das riquezas da sua glória. Deixa eu dizer uma coisa para você: não existe no universo rei mais glorioso do que o nosso rei. O seu rei é o rei cujas riquezas de glória são insondáveis. Então, em cima do que o Espírito Santo me disse, eu pude adorá-lo e dizer assim: Jesus, não existe rei como o Senhor, porque não existe rei que possua a glória que o Senhor possui. Mas ainda assim, a gente fica meio assim: mas o que é glória? O que é glória? Então o Espírito Santo me levou lá para o texto, quando
Moisés vai falar com Deus. E eu estou lendo, relendo, e lá, aí o Agrailson me manda um zap com o mesmo texto que eu estava lendo. Eu falei, tá bom, Jesus, eu estou entendendo. É para continuar lendo até entender. E lá no texto é muito interessante que Moisés chega para Deus e diz assim, Deus, eu te rogo, eu estou implorando, eu estou desesperado, mostra-me a tua glória. Você acha que Moisés queria ver uma fumaça brilhante? Ele já tinha visto coisas extraordinárias. Então Moisés entendeu que ele precisava ver algo de Deus que ele não havia visto ainda. Amém? Só que a resposta de Deus é mais interessante e às vezes passa desapercebido. Quando Deus vai responder para Moisés, Deus não diz assim, Moisés, você não vai poder ver a minha glória, porque homem algum viu a minha glória e permaneceu vivo. Mas Deus responde assim, homem algum viu a minha face e permaneceu vivo. Mas Moisés tinha pedido para ver a glória, Celso. Por que que Deus vira e fala assim, você não pode ver a minha face? Então eu entendo que ver a glória de Deus é ver a face de Deus. Então quando Deus diz assim, eu quero manifestar a minha glória no meio de vocês, sabe o que ele está dizendo? Eu quero manifestar a minha face no meio de vocês. E aí o que eu vou dizer aqui, irmão, é só para crente maluco. Por quê? Depois disso, que eu li esse texto, eu estou com uma impressão no meu espírito. Dizer que é uma visão espiritual, mas não me sai do espírito. E se você já teve esse tipo de visão, você vai entender o que eu estou dizendo. Tem uma visão no meu espírito. Que visão é essa? Irmãos, o sentimento que eu tenho é como se esse lugar não tivesse teto. É como se Deus tivesse tirado o teto desse lugar e Ele tivesse colocado o rosto dele sobre nós. Imagine agora, nós aqui, e esse teto fosse arrancado, e Deus colocasse o rosto dele aqui assim. E você olhasse para cima, e visse o rosto de Deus. Qual seria a sua reação? Então eu estou em casa, e é como se eu estivesse aqui. Eu estou aqui falando, e essa visão está no meu espírito. Eu sinto como se nós não tivéssemos teto. E nesses dias, Deus abaixasse e colocasse o rosto dele sobre nós. E aí eu começo a entender assim, na luz do rosto do rei está a vida. Mas aí eu também começo a entender 2 Coríntios 3,18. E aí eu fui lá para receber um pouquinho. Porque o texto, e o João explicou bem, o texto diz que nós somos um espelho. Diga assim, eu sou um espelho. Aleluia. E a ideia do texto é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Celso, vem aqui. Vou usar você. Tem jeito não. Você está mais perto aqui. Fica ali daquele canto ali. Vou correr, vou te dar uma voadora. Vou ver se você está forte mesmo. Brincadeira, brincadeira. Firma o corpo. Não, brincadeira. Então, irmão, ali está o Celso. 2 Coríntios 3,18 diz que esse Celso é um espelho. Amém? Diga assim, eu sou um espelho. Olha para o seu irmão e diga assim, você é um espelho.
E Paulo vai dizer assim: todos nós refletimos a imagem do Senhor como um espelho. E Deus estava me falando desse negócio do rosto aqui. E aí eu vou lá e o João fala o que Deus estava me dizendo, mas em outras línguas. Então eu fui entendendo o quê? Irmãos, imagine que o Celso é um espelho. Eu estou de frente com ele, eu estou longe. Você acredita que o espelho pode refletir a minha imagem? Sim ou não? Um espelho do tamanho dele. Se você viesse aqui na minha frente, você veria você nesse espelho? Mas você não veria detalhes. Sim ou não? Muitas coisinhas você não veria. Mas e se eu vou chegando perto? Você concorda comigo que à medida que eu vou chegando perto, a minha imagem vai ficando mais nítida e detalhes vão sendo percebidos nesse espelho? Estão aqui? Agora, se a palavra de Deus diz que eu sou um espelho e eu reflito a imagem do Senhor, sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais perto o Senhor estiver de mim, mais eu vou refletir detalhes de quem Ele é. Quanto mais próximo eu chego, mais quem olhar para o espelho vai ver detalhes em mim. Mas o texto também diz o seguinte, que enquanto isso acontece, o espelho é transformado na mesma imagem que ele reflete. Então, quanto mais perto o Senhor está desse espelho, esse espelho é transformado na mesma imagem que ele está refletindo. Espera que até o final você vai fritar aí. Você vai ver. Mas o texto diz assim, é de glória em glória. Uma versão vai dizer assim, é com glória cada vez maior. Eu entendo que esse com glória cada vez maior tem a ver com quanto mais ele se aproxima. Eu estava lá longe, mas agora que eu estou muito mais perto, eu estou vendo o Celso olho no olho, e ele está me vendo olho no olho. Eu estou vendo detalhes no olho dele, e ele está vendo detalhes no meu olho. Só que também tem uma coisa. Eu estou me vendo no olho do Celso. E o Celso pode me ver no meu olho. Aleluia. Mas agora eu te explicar. A palavra glória, irmãos, tem a ver com a face de Deus. Mas não é só a face de Deus. A face fala de ver a natureza de Deus. Quando Moisés pediu, eu quero ver a tua glória, e Deus falou, você não pode ver a minha face, no mais profundo, Moisés estava pedindo assim, Deus, deixa eu conhecer quem o Senhor é na tua profundidade, a tua natureza. E Deus falou, Moisés, se você vê a minha natureza, você morre. Porque é o divino se revelando para o pecador. Não vai dar. Então você vai me ver pelas costas. Você não vai conseguir ver toda a minha natureza. Você vai me ver pelas costas. Mas agora no Novo Testamento, Paulo está dizendo assim, você quer conhecer? Você é um espelho. E o Senhor está vindo não de costas para você. Ele está vindo de frente. E quanto mais perto ele chegar, mais da natureza dele você vai ver. E essa natureza vai transformar você. Obrigado. Deixa eu tentar colocar no seu espírito o que o Espírito está me falando nesses dias. Quando ele disse, eu quero elevar vocês ao patamar da manifestação da minha glória, eu entendi o que Deus quer fazer. Deus quer nos levar a um nível
em que Deus vai revelar a natureza dele para nós. Irmãos, você não tem noção do que é isso. E à medida que ele revelar a natureza dele, nós vamos ser transformados. Mas não é só isso. As pessoas vão ver a natureza de Deus em nós. As pessoas vão ver quem Deus é em nós e através de nós. Cara, a mensagem que o João trouxe na quarta-feira lá me trouxe um peso, porque eu entendi o chamado da igreja num nível profundo. O chamado da igreja é ser um espelho que reflete a imagem do Senhor, mas também ser transformado na mesma imagem que contempla. E aí, irmãos, eu fico pensando, se a face de Deus está sobre nós, ela vai produzir coisas no nosso meio. Sabe o que vai produzir? Revelação profunda de quem Deus é na sua profundidade. Eu não estou dizendo sim de saber, Deus é bom. O problema de nós, irmãos, é que a maioria de nós sabe coisas acerca de Deus. Mas eu estou falando de experimentar Deus. De você falar, Deus é bom. Por que Deus é bom? Porque eu estou mergulhado na bondade dele. Irmão, esse negócio está muito sério. Uma coisa que o Espírito Santo falou para mim, homem nenhum que teve a revelação da minha natureza, permaneceu do mesmo jeito. Não tem jeito, Renata. Quando Deus vem e revela um dos aspectos da natureza dele, para você, você muda. Causa transformação. Quando Deus traz a glória dele, quando Deus traz quem ele é no meio de um povo, esse povo é mudado. Quando Deus começa a revelar o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, esse povo é mudado. Irmão, entenda o seguinte, quando Deus começa a revelar dele, o amor dele para você, e você conhece, a natureza de Deus é amor. Vou te dar um exemplo, você começa a ter atitudes de amor. Quando Deus começa a ser misericordioso com você, você começa a ser misericordioso com as pessoas. Quando Deus revela a bondade dele, você começa a ser bondoso com as pessoas. Quando Deus começa a mostrar que ele é generoso, quando Deus começa a te encher de riquezas, você também começa a ser generoso com as pessoas. É automático. Por quê? Porque nós somos transformados na glória que nós contemplamos. Cara, isso é doido. Então, quando você vê irmãos tendo atitudes, aquelas atitudes santas são reflexo da imagem do Senhor que ela contemplou. Vocês estão aqui? Qual é o segredo de nós sermos transformados? É estarmos face a face com ele e contemplarmos a sua face. Irmãos, tem muita fórmula que a igreja tem arrumado para transformar as pessoas, mas é simples. Você quer ser uma pessoa diferente? Viva face a face com Deus. Porque você vai ser transformado na imagem que você contempla. E na imagem que reflete em você. Você já viu pessoas que ela tem atitudes que você olha e fala assim, cara, eu olho para aquela pessoa, tem coisas que ela faz que parece que eu estou vendo Jesus. É porque com certeza, naquele aspecto que te chamou a atenção, ele teve uma revelação da natureza de Deus. Irmãos, quando Deus diz que quer manifestar a glória dele no nosso meio, ele não quer simplesmente encher este lugar com uma fumaça sobrenatural. Ele quer colocar a face dele sobre nós.
E eu entendi essa visão no Espírito. A face dele está tão próxima de nós, que se nós ficarmos contemplando essa face, nós seremos transformados na mesma imagem que nós estamos contemplando. É forte o negócio. Não sei se você está conseguindo compreender. O segredo de sermos transformados é vivermos face a face com Ele. E a palavra continua: homem nenhum viu a minha face e permaneceu vivo. Porque quando você contempla a face de Deus, a sua velha natureza morre e nasce uma nova natureza, que é a natureza dele. Vamos ler mais um versículo? 2 Pedro 1,4. Olha para onde o Espírito Santo me levou. E aí você vai entendendo a palavra, irmãos. Oh, maravilhoso Rei. Rei de glória, soberano, supremo, sublime. 2 Pedro 1,4 diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pedro está dizendo assim: através de Jesus, Deus fez grandíssimas e preciosas promessas, para que através delas nós nos tornemos participantes da natureza de Deus. Tudo o que Deus promete para você, e tudo o que Deus está fazendo em você e para você, tem um propósito: mudar você, para que você seja participante da glória de Deus, participante da natureza divina. Sabe qual é o propósito? Que à medida que você vai caminhando, as pessoas comecem a olhar para você e vejam Jesus. E isso faça com que elas sejam atraídas para Jesus. Irmãos, o melhor e o maior evangelismo não é de palavras, é com vida. A igreja precisa começar a refletir a glória de Deus. O mundo precisa olhar e falar assim: eu estou vendo Deus. Eu olho para esse povo que se reúne e eu consigo ver Deus. Deus existe. Não dá um negócio na barriga? Não dá uma responsabilidade? As pessoas estão dizendo: aonde está Deus? Nós deveríamos ter a capacidade de olhar e dizer assim: olha para nós, que vocês verão Deus. Olha para mim, e você vai ver Jesus. Olha para a igreja, e você vai perceber que Jesus está vivo, e Ele ressuscitou. Oh, Espírito de vida, leva-nos a esse entendimento profundo do que é sermos um espelho que reflete a Tua imagem, a Tua glória. Leva-nos, Espírito Santo. E sabe, irmãos, quando eu vinha daquele culto e recebendo o zap, o negócio está pegando, o negócio está profundo, me veio um peso, João, no coração. E eu comecei a sentir como se a minha carne tremesse. E eu comecei a sentir o peso da responsabilidade, Adalberto, como eu nunca senti.
E o Espírito Santo falou algo para mim que foi precioso, eu mandei no zap. Que quando as coisas estão acontecendo, é nesse momento que nós devemos ter temor e nos aproximarmos mais de Deus. Eu falei, Jesus, quantas pessoas, quantas igrejas experimentaram moveres poderosos do Senhor e depois ficaram esquecidos, depois caíram em pecado, depois ministérios grandes ruíram, mas a glória do Senhor se manifestou, e aquilo começou a me dar um temor, João, porque eu falei, cara, esse ministério que eu fui no passado, já foi um ministério em que a glória de Deus esteve lá, era a igreja da vez na região, era onde Deus falava, as coisas aconteciam, e hoje é uma igreja debaixo de trevas, e aquilo encheu meu coração de temor, irmãos, porque eu falei, Deus, hoje a tua face está sobre nós, mas Senhor, será que depois nós vamos perder? E aí alguém vai olhar e vai falar assim, você lembra? Poxa, eu ia nos cultos lá no Libertador de Israel, cara, era uma presença. Olha, agora a gente vai lá, é um peso. Cara, o negócio está travado. Às vezes nos cultos o negócio está travado, mas não é pela falta de presença de Deus, mas é por oposição do inimigo, para não deixar Deus fazer o que Ele precisa fazer. Mas tem lugar que as trevas já tomaram conta. E quem está ali está debaixo de uma opressão, de um peso. E aí eu falei, Espírito de Deus, qual é o segredo para não perder isso que o Senhor está fazendo? Qual é o segredo para o Senhor manifestar a tua glória? Para que o Senhor coloque verdadeiramente a tua face sobre nós, e nós possamos ficar contemplando e sermos transformados, e refletirmos essa glória. O Espírito Santo foi na lata, ele falou, é simples. Você quer o segredo para não perder? Ele falou, tenha temor. Aí eu... Joga a luz, Espírito. Que a gente não consegue compreender as coisas de Deus, Simone, se não for por revelação. E aí a semana inteira, Maria, ele falando comigo sobre temor. E sabe, irmãos, a maioria de nós, quando ouve a palavra temor, a gente pensa em medo. Quando eu falei temor, de repente você falou, então o segredo para a gente não perder a glória é ter medo de Deus? E aí o Espírito Santo, essa semana, está só me mostrando a diferença entre temor e ter medo. E sabe uma coisa que o Espírito Santo falou comigo? Você quer saber o que domina o seu coração, se é temor ou medo? Porque temor na Bíblia, quando você lê a palavra temor, é uma palavra que significa reverência, respeito, reconhecimento. Ter temor, irmãos, é você reconhecer quem Deus é você reverenciar quem Deus é. Eu estava aqui esses dias, na segunda-feira, na reunião de oração, o Espírito Santo falou para mim, sabe o que é ter temor, Márcio? É você estar num lugar como esse, num momento de oração como esse, e reconhecer que eu estou aqui. Então você não pode pisar de qualquer jeito, e nem se comportar de qualquer jeito. Não por medo, mas por reconhecimento de quem eu sou. Sabe, irmãos, pessoas que têm temor de Deus, elas vêm para a reunião do culto e elas sabem que elas devem se portar direito, porque o Espírito de Deus está aqui. Não por medo, mas elas reconhecem, o Rei de toda a terra está no meio da sua igreja. Então eu não posso estar de qualquer jeito, eu não posso me comportar de qualquer jeito, eu tenho que ter respeito.
Eu não tenho medo, eu tenho respeito. Eu reverencio, porque eu reconheço a autoridade, reconheço quem Ele é. Eu reconheço que eu estou aonde o Deus do universo está. E aí sabe o que Ele foi me mostrando? Você quer saber se o que você tem no seu coração é temor ou medo? Ele falou assim: se o que você tem de Deus é medo, todas as vezes que você peca, você se afasta de Deus. Se o que você tem no seu coração é medo de Deus, todas as vezes que você peca, a tendência é você ir se afastando de Deus. Lembra do negócio do espelho? Aquele senhor que estava perto, ele não se afasta de você, é você que vai começando a dar uns passos para trás. E muitos vão tão para trás que eles deixam de refletir a glória de Deus. Por isso eu vou dizer algo aqui: todo desviado perde o brilho de Cristo. Se você já se desviou, você sabe do que eu estou falando. E se você conhece pessoas desviadas de Cristo, você sabe do que eu estou falando. Aquele brilho que a pessoa tinha, parece que sumiu, ela ficou em trevas, ela perdeu algo que você não consegue descrever. Por quê? Porque ela errou, ela pecou, e o medo de Deus foi fazendo com que ela fosse se afastando daquela glória, e agora tudo que você tem é o reflexo de trevas. Se você é alguém que quando peca, se afasta de Deus, é um sinal que você tem medo de Deus. E eu tenho uma boa notícia para você: Deus não quer que tenhamos medo dele. Israel teve medo de Deus e falou assim: Moisés, fale Deus com você, mas não fale Deus conosco, porque se ele vir nós vamos morrer. Eles não entenderam nada. Aí sabe o que Deus me falou naquele zap, que completou um pouquinho da revelação? Deus falou para mim assim: medo de mim é o fruto da falta de conhecimento que vocês têm de quem eu sou. Vou deixar mais claro. Você peca, aí você vai se afastando de Deus, porque no fundo, você pensa que Deus é um carrasco, é um sádico, que se você chegar lá para pedir perdão para Ele, Ele vai falar: sai daqui, você pegou 1000 vezes, sai, eu vou te matar, cansei. Se você está andando em caminhos tortos e está afastado de Deus, porque você tem medo de se aproximar dele, o medo que você está sentindo é só um fruto de uma verdade: você não conhece o caráter de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: a maioria de nós aqui tem medo de Deus. Você está trabalhando, aí Deus fala, alguém chega aqui e fala: ah, irmãos, eu estava trabalhando e Deus mandou eu sair do emprego, porque Ele tem uma obra comigo. Muitos de nós vão falar: misericórdia, eu não. Não, Deus não vai falar isso nunca comigo, não. Por quê? No fundo a gente não confia que Deus pode suprir as nossas necessidades. Ou seja, eu não conheço o caráter de Deus. Em outras palavras, eu estou dizendo assim: eu confio em mim, confiar em Deus, sei lá, vai que Ele vai me deixar passar fome.
Porque eu fiquei sabendo do missionário que foi lá não sei para onde, que ele estava passando fome. Eu ser missionário está amarrado. Não, isso aí é para ele. Olha para o seu irmão e diga assim: quem tem medo de Deus é porque não conhece o caráter dele. Em contrapartida, sabe o que ele me falou? O temor é fruto de um relacionamento profundo comigo. Porque quem me teme é quem me conhece. Porque se temor é reconhecer, reverenciar, quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou me curvar falando: cara, esse Deus é demais. Não. E outra, quando eu peco, eu não quero fugir. Eu quero me aproximar mais. No fundo, quem tem temor quando peca, o medo que ele tem é de perder Deus. Então ele corre para Deus e fala: Senhor, me perdoa, não tem jeito, Senhor, foi 1000 vezes, mas estou aqui, e eu creio na tua palavra que diz que eu sou transformado de glória em glória. O Senhor aceita um pecador. Estou aqui, Deus. Quem tem temor de Deus, peca, erra, mas não desgruda. Tá todo zoado, mas tá ali. Tá arrastando, mas tá junto. Pode ficar vermelho, corado, triste, mas tá junto. Ele chora. Ele fala: Deus, Senhor, o Senhor me conhece, Senhor, eu amo tanto o Senhor, mas o pecado está aí, Deus, mas eu não quero perder o Senhor. E eu sei que o Senhor não rejeita um pecador. O Senhor me ama. E tem mais, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor é perdoador, o Senhor perdoa. Então eu creio que se eu confessar para o Senhor face a face, olhando o Senhor no olho, o Senhor está olhando eu no olho e está vendo quem eu sou, me perdoa. E ele sabe que Deus perdoa. Quando João citou Jonas, sexta, cara, tem uma das coisas que eu gosto no livro de Jonas, sabe o que é? É quando Jonas fala para Deus: Deus, eu sabia que se ele se arrependesse o Senhor ia perdoar, e eu não queria pregar porque eu sabia. Sabe, essa palavra é de alguém que conhecia Deus. Em outras palavras, irmão, é como se Deus falasse assim, o Jonas falasse para Deus: Deus, o Senhor é um Deus de coração mole. Ah lá, o povo se arrependeu, o Senhor já falou que não ia destruir, eu queria que o Senhor destruísse. Por isso que eu não queria pregar. Eu conheço o teu caráter, eu sei que o Senhor é perdoador, eu sei que o Senhor é misericordioso. Irmão, quem anda com Deus sabe quem Deus é. E teme. E quanto mais ele conhece, mais ele teme. Quanto mais ele conhece, mais ele quer se aproximar. E quanto mais ele se aproxima, mais ele é transformado. Diga para o seu irmão: chega de ter medo de Deus. Chegou a hora de você ter temor de Deus. Fala para ele assim: o medo é fruto de alguém que não conhece a Deus. Mas o temor é fruto de alguém que conhece a Deus. Então, se a face de Deus está sobre nós, Deus quer que a gente conheça Ele, Simone. Não de ouvir falar, mas de ver Ele com os nossos olhos. Irmão, vou dizer uma coisa para você aqui. Tão certo como você está me vendo, nós estamos e iremos experimentar
a maior revelação da natureza e do caráter de Deus que cada um de nós já teve. Você vai conhecer a Deus não apenas de ouvir falar, mas de ver Ele com os teus olhos. Deus irá se revelar a você de uma forma tão profunda que isso vai produzir no seu coração temor, e o temor vai lançar fora todo o medo. Eu declaro sobre você que essa visão de que a face de Deus está sobre nós, ela está sobre a vida de cada um de nós. E se nós olharmos para a sua... Você está sempre cercando. Agora tira essa cerca de proteção de torno dele, quebra o ninho dele e coloque ele para voar, para ver se ele não vai começar a reclamar. Aperta Jó para Jó começar a amadurecer, para você ver se ele não vai abrir o bicão e vai blasfemar contra você. E aí o que Deus falou? Vai lá, diabo. Quebra o ninho dele. Desperta ele. Você vai ser o instrumento meu para despertar ele. Mas você não vai poder matar ele. Porque se o diabo tivesse toda... ele ia trucidar Jó. Deus chegou e falou, tem um limite. É até aqui que você vai. Mas Deus estava usando toda aquela situação, irmãos, para amadurecer. Um dia nós vamos estar na glória com Jó. E aí você vai ver Jó dizer o seguinte: cara, eu passaria 10 vezes aquele mesmo processo, porque eu conheci coisas de Deus que eu não me arrependo. E hoje mesmo eu estou na glória por causa daquele processo. Tem muita coisa que a gente não entende, irmãos, hoje. Por que Deus permite? Por que Deus faz? Por que Deus não faz? Mas uma coisa é certa. Jó disse assim: eu bem sei que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu bem sei que tudo podes. Eu bem sei que quando o Senhor quer amadurecer alguém, o Senhor amadurece. Que quando o Senhor quer nos levar mais para o alto, o vento vai bater. A versão que o Igor leu dele fala que Deus falou com Jó do meio de uma tempestade. E é interessante que seja o redemoinho, seja a tempestade, as águias estão lá, irmãos. A águia é uma das únicas aves que se lançam de encontro com tempestade. Mas por quê? Porque elas sabem, irmãos, que os ventos que estão dentro da tempestade são os ventos apropriados para fortalecer as asas dela. Ela sabe que é no meio das tribulações que ela vai ser fortalecida. Ela sabe que passando pelas tempestades, elas vai estar bem alto. Mas as tempestades são úteis. As tempestades são necessárias nesse processo de amadurecimento, irmãos. Porque Deus tem grandes coisas para nós. Deus quer colocar nas nossas mãos as riquezas insondáveis de Cristo. Deus tem tesouros para colocar nas nossas mãos. 2 Coríntios 3,18 diz que nós somos transformados de glória em glória. Essa expressão, irmão, de glória em glória, é a mesma expressão que pode ser dita de um redemoinho. É com glória cada vez maior. Hoje você recebe um nível de glória, aí vem outro nível de glória, outro nível de glória, outro nível de glória, e você vai subindo, subindo, vai sendo transformado, vai se amadurecendo, 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 até que você diga: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tive revelação de quem o Senhor é. Agora eu vou fechar dizendo para você: quem está olhando de fora, e às vezes nós mesmos que estamos dentro do redemoinho, não parece que a gente está rodando em círculo? Você olha aquele urubu, só depois de um bom tempo você vai perceber que ele não estava rodando em círculo, porque ele vai ficando pequenininho.
Mas a princípio parece que ele está rodando sem sair do lugar. Mas ele está subindo. Ele está indo. E às vezes para o próprio urubu deve ser: poxa, parece que eu não estou saindo, eu estou sempre rodando em círculo. Não, você está subindo, ainda que de pouquinho você está subindo. Sabe, irmãos, quando os redemoinhos de Deus vêm nas nossas vidas, parece que a gente não está saindo do lugar. Quem olha de fora até vai dizer: poxa, a vida dessa pessoa aí está em círculo, está numa espiral, ele está indo para cima. Ainda que ele não veja, ele não perceba, ainda que as pessoas ao redor não vejam e não percebam, você está indo para cima. E um dia você vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha para o seu irmão, para o irmão que está aí do seu lado, dá um sorriso para ele, com quem está no meio de um redemoinho. Quem está no meio do redemoinho é aquela boca. Já viu aqueles comercial que o cara pega um vento e entra na boca e o cara fica com a boca toda deformada? Quem está no meio do redemoinho está com a boca assim, né? Olha para o seu irmão, diga para ele assim: irmão, parece que você está rodando em círculo. Mas você não está rodando em círculo, não. Você está no meio do redemoinho de Deus. Você está subindo. Hoje você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender. Amém? Durante essas 7 semanas, nós vamos falar sobre as águias, irmãos. Coloca diante de Deus propósitos. De repente você está no meio do redemoinho aí, está vendo voar todo. Deus está te levando para o caminho da maturidade. Deus está amadurecendo você. E nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Jó descobriu isso. Agora, irmãos, Jó perdeu filhos, filhas. Eu vi um pregador dizer, ele falou: todo mundo critica a mulher de Jó, mas quantas mulheres e quantos irmãos não fariam a mesma coisa que a mulher de Jó fez se tivesse perdido todos os filhos no mesmo dia? Cara, depois que eu vi esse pregador falar isso, eu falei: eu não vou mais meter o pau na mulher de Jó, não. Porque, irmãos, a mulher desesperou. Perdeu todos os filhos no mesmo dia, não só os filhos, os bens. Olhou para o marido estava só a pereba. A mulher tinha que ser muito crente para sentar e falar: vamos dar glória a Deus junto, marido. Pelo menos eu estou bem aqui, ó. Você está perebento, mas eu não. A mulher estava debaixo de uma pressão, irmãos. Então, né? Mas o último estado de Jó foi muito maior. Por quê? Porque Jó se tornou um filho maduro. Quando nós nos tornarmos filhos maduros, irmãos, e à medida que nós estamos nos tornando, nós iremos experimentar muito mais coisas de Deus. Nós vamos ver Deus colocando muito mais coisas preciosas nas nossas mãos. Nós vamos ver Deus operando coisas que a gente vai ficar espantado. E nós vamos experimentar coisas que você vai dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu estou tendo uma revelação de quem tu és. Antes eu tinha conceitos teóricos, mas hoje eu posso dizer quão grande é o meu Deus. Hoje eu posso... Antes eu cantava aquela música porque colocavam lá e eu achei bonita, mas hoje não. Hoje eu canto com a boca cheia d'água. Hoje eu canto botando para fora o meu coração, porque eu estou experimentando quão grande é o meu Deus. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar? Hoje foi o primeiro dia. Sexta-feira que vem tem mais. Nós vamos ver muitas coisas sobre as águias. E você vai se identificar. Amém? Aleluia. Vamos orar? Aleluia.
que é agora. Estamos aí na nossa segunda semana e nós vamos estar vendo aí mais alguns aspectos da águia e que vai nos ensinar algumas coisas acerca da nossa vida cristã. Amém? Se você estudar a Bíblia, meu irmão, você vai ver que a águia na Bíblia é um símbolo de Deus. Deus muitas vezes assemelha as suas atitudes para com o seu povo como uma águia. Se você ler Êxodo capítulo 19, você vai ver que Deus diz que tirou Israel do Egito como uma águia. Se você ler Deuteronômio capítulo 32, verso de número 11, você vai ver Deus também dizendo: assim como a águia, eu vos levei sobre as minhas asas. Então, na Bíblia, muitas vezes Deus vai se mostrar como uma águia. E nós vimos aqui a semana passada como é o trabalhar, como é a maneira que uma águia voa. Amém? E essa semana nós vamos dar aí continuidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus capítulo de número 2, verso de número 10. Hebreus 2, 10. Amém ou misericórdia? Hebreus está quase lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 2,10 diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, ou outras versões dizem, conduzindo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Nós vimos a semana passada, irmãos, que João 1,12 diz que todos aqueles que receberam a Jesus como o seu Salvador e Senhor, ganharam o poder de serem filhos de Deus. E nós vimos que a palavra filhos, em João 1,12, pode ser trocada por bebezinho. Quando você crê em Jesus e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna um bebezinho de Deus, uma criancinha. Mas quando nós chegamos em Hebreus 2,10, que diz que o Senhor está conduzindo muitos filhos para a glória, a palavra aqui usada é uma palavra para filhos maduros. Quando você lê também lá em Romanos, que diz que a criação geme pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus, também é uma palavra para filhos maduros. E nós falamos o que, irmãos? Nós falamos que Deus está nos amadurecendo. Você começa como um bebê na fé, mas a ideia é que você termine como um filho maduro. Sabe, irmãos, hoje, quando nós olhamos para o cristianismo, a impressão que nós temos é que a maioria dos cristãos está perdida, não sabe para onde está indo, não sabe qual é a essência da vida cristã. Ontem, conversando com um casal, eu disse para eles que a igreja precisa resgatar a sua identidade. O que é ser igreja? Se nós não entendermos, irmãos, o que é ser igreja e o que é a vida cristã, nós vamos ficar perdidos e não vamos entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas e o que Deus vai fazer. Mais do que abençoar, mais do que nos dar coisas, irmãos, Deus quer nos amadurecer. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai descobrir uma coisa: o grande propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos à semelhança de Jesus. Sabe qual é o destino final de cada um de nós, irmãos? Em Cristo.
no final das contas, nós estarmos semelhantes a Jesus, e mais do que semelhantes, todos nós estarmos participando de tudo aquilo que Jesus é e de tudo aquilo que Jesus tem. Esse é o grande propósito. Tudo o que acontecer na sua vida cristã, tudo o que Deus permitir, tudo o que Deus fizer, tem o propósito de amadurecer você. Tem o propósito de gerar em você a semelhança de Jesus. Jesus um dia disse assim: se o grão de trigo não morrer, ele fica sozinho, mas se morrer, ele vai dar muito fruto. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo: se eu não morrer, eu vou ficar sozinho, mas se eu morrer, através da minha morte, eu vou produzir muitos filhos para Deus. Mas a ideia, irmãos, hoje nós temos níveis. Alguns aqui são bebês, outros são adolescentes espirituais, outros são jovens, outros estão mais velhos. Mas o intuito é que quando nós chegarmos na glória, todo mundo esteja no mesmo nível, no nível da semelhança de Jesus. Então você começou bebê e agora Deus está amadurecendo você. Diga para o irmão que está aí do seu lado: Deus está te amadurecendo. Vocês estão entendendo, irmãos? O propósito eterno de Deus, o sonho, os planos, tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo, nas nossas vidas, tem o intuito de nos fazer a imagem e semelhança dele. Pedro diz na sua segunda carta que Deus está gerando em nós a sua natureza. Deus vai, no fim de todas as coisas, ver uma família de filhos que tem a natureza de Deus. Outro lugar você vai ver Deus dizendo que Ele está gerando em nós santidade. Hoje, irmãos, nós não temos a plenitude do caráter e da natureza divina, mas um dia eu e você seremos participantes da sua santidade, ou seja, eu e você não teremos mais pecado, nós seremos como Ele, nós estaremos na estatura, Ele continuará sendo Deus, mas nós estaremos em santificação e participando daquilo que Ele é. Amém? Você precisa entender isso, todos nós precisamos entender isso, para que a gente possa entender o que Deus tem para as nossas vidas. E sabe, irmãos, quando nós falamos de águias, duas coisas nos saltam, pelo menos me salta ao coração. Primeiro, águia foi feito para voar alto. Águia é um bicho das alturas. Quando você vê alguém falando de águia, você já pensa logo em voos muito altos. Uma águia pode voar até 11.000 metros de altura, 11 quilômetros. Essa semana eu descobri que o único bicho que consegue passar a águia é um abutre africano que chega até a 15.000 metros de altura. Falei, cara, isso é um ave, é um foguete. 15.000 metros de altura. Mas outra coisa que nos salta, irmãos, ao coração quando falamos de águia é visão. Quando alguém enxerga muito bem, a gente costuma dizer, isso aí tem olho de águia, tem visão de águia, né? Porque uma águia, irmãos, pode enxergar uma moeda de 1 centavo numa grama de 15 centímetros de altura a mais ou menos 5.000 metros de altura. Imagina você a 5.000 metros de altura olhar e ver uma moedinha de 1 centavo no meio de uma grama de 15 centímetros de altura. A gente tem dificuldade até de enxergar a letra da Bíblia colocando assim, né? Alguns já começam a olhar assim. Esses dias eu vi uma irmã falando, meu Deus, como as letras da minha Bíblia cresceu. E eu olhei e falei, irmão, essa Bíblia aí é extra grande, né? Antigamente você só tinha roupa GG, agora você tem Bíblia com letra GG também.
Então, uma águia é um animal que tem poderio para voar e poderio para enxergar. Irmãos, hoje você tem as televisões em como é que chama? Ultra HD, né? São televisões que a imagem você consegue perceber detalhes que as telas antigas não conseguiam, né? Celulares hoje têm essa tecnologia de filmar em HD. Agora, as águias já enxergam em HD desde quando elas nasceram. Aí eu fiquei pensando essa semana, né? Eu falei, cara, o ser humano está se matando para bolar algo que Deus já pôs na natureza. Tocou aí algum bichinho aí? Será que é o meu aqui? Acho que é aqui. Então, irmãos, as águias já têm na visão aquilo que o homem ainda está desenvolvendo. Você sabia que tem uma serpente que ela tem visão de calor? Hoje, muitos exércitos usam essa tecnologia de binóculos noturnos, né? Que vê pelo calor. Tem serpentes no deserto que já usam essa tecnologia, ó. Então, nosso Deus, irmãos, é um Deus sábio. O nosso Deus é um Deus poderoso. Então, quando nós falamos de águias, nós falamos de poder para voar e falamos de visão profunda. Uma águia, irmãos, consegue ver detalhes ao longe que nós de perto não conseguimos ver. Então, águias são símbolos de visão poderosa e também são símbolos de altura. Agora, irmãos, eu quero ler com você um verso que está em Colossenses. Você está em Hebreus, você vai vir um pouquinho, Filemão, Tito, Timóteo, você vai vindo para frente. Logo antes de Tessalonicenses, você tem Colossenses, capítulo de número 3, versos de 1 a 2, que diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto ou de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Irmãos, águias são animais que pensam nas alturas. Os olhos das águias, eles sempre estão voltados para cima, para voar alto e muito alto. E esse é o nosso chamado. O autor de Hebreus diz que nós temos um chamado celestial, nós temos uma vocação celestial, ou seja, nós fomos chamados a pensar nas coisas do alto. Nós fomos chamados a pensar nas coisas celestiais. Nós não fomos chamados para pensar nas coisas da terra. Depois nós vamos ver em uma dessas semanas mais detalhado acerca da visão das águias. Mas se você prestar atenção, irmãos, a águia ela tem os olhos frontais igual o nosso. Todo animal que tem olho frontal é predador, ele é caçador. Se o animal tem olhos laterais, ele é caça. Então, se o seu olho fosse um aqui, outro aqui, você tinha nascido para ser caçado. Mas como seus dois olhos são aqui, ó, na frente, são frontais, você nasceu para ser um caçador. E no mundo animal é a mesma coisa.
Agora, olhos frontais, irmãos, nos permitem a focar um objeto. É bem diferente das galinhas. As galinhas têm olho lateral. Você já viu na televisão os caras dizendo que hipnotiza galinha? Da galinha ficar paradinha assim? É simples, irmãos. Se você pegar uma galinha e fazer uma risca reta na frente dela, e você encostar o bico dela na ponta, ela vai ficar paralisada. Sabe por quê? Porque ela vai tentar focar aquela linha e vai dar um tilt no cérebro dela, vai dar uma confusão e ela vai ficar lá assim. Por quê? Porque a galinha tem olho lateral e ela não consegue focar um ponto. Então, quando ela tentar focar um ponto, vai dar um negócio no cérebro dela, ela vai ficar parada. Quem olha aquilo fala, como que ele conseguiu, hipnotizou a galinha? Não hipnotizou não, irmãos. É que coitada da bichinha, ela não tem o olho como o nosso, que você traça uma linha e você consegue. O olho dela vai embaralhar. Aí vai dar um negócio no cérebro, ela vai ficar lá assim, ó. Agora, se nós, irmãos, tivermos visão de galinha, com as coisas espirituais, o diabo vai vir, vai traçar um risco, e a gente vai ficar lá parado. O que foi, irmão? Eu não sei, deu um negócio aqui na minha cabeça, rapaz. Vai, irmão, anda para frente. Não dá, irmão, sei lá, eu tentei focar aqui e me deu um tilt. Então nós precisamos ter visão de águia. Outro aspecto, irmãos, da visão da águia que é interessante, se você vê na internet vídeos, você vai perceber que quando a águia pisca, parece que desce uma outra membrana no olho dela, e é uma outra membrana mesmo. Assim, se eu e você ficarmos olhando para o sol, 1 minuto, se nós ficarmos olhando para o sol, queima a nossa retina, você fica cego. Se você olhar pouco segundo, você vai ver que as coisas já começam a ficar escuras. Agora a águia não. Por causa dessa outra membrana, ela pode ficar olhando para o sol horas, que não vai acontecer nada. Você já teve aquela experiência assim, de estar o seu quarto tudo escuro e alguém acender a luz? Não dá um negócio na vista? Ou você está com a luz acesa e você apaga a luz, e aí você não sabe nem para onde vai, e depois de um tempo naquela escuridão, o seu olho vai se adequando, aí você percebe aonde está a cadeira, você vê a sombra do guarda-roupa, porque o nosso olho, ele demora a se adequar com a luz e as trevas, mas a águia não é assim. A águia pode olhar para o sol e já entrar nas trevas, e o olho dela não vai ser afetado. Ela pode estar nas trevas e já sair para a luz, e ela vai continuar enxergando do mesmo jeito, por causa dessa membrana dupla. E nós precisamos dessa visão dupla, espiritualmente falando, irmãos. Então Paulo, ao escrever para os Colossenses, ele falou, olha, vocês não devem manter os seus olhos nas coisas terrenas, vocês devem pensar nas coisas que são de cima. Nós vivemos aqui embaixo, irmãos, mas os nossos olhos têm que estar no alto, porque nós fomos chamados à altura, nós fomos chamados a uma vocação celestial, nós fomos chamados a voar alto. E nós precisamos entender isso, porque todo o trabalhar de Deus visa nos levar para o alto. A semana passada nós falamos um pouco da vida de Jó, e nós vimos o quê? Que no final da vida de Jó, Deus vem e fala com Jó do meio de um redemoinho. E eu disse aqui, você pode pensar assim, Jó está numa prova, aí Deus vem rodando, aquele redemoinho, e Jó está lá, meu Deus, ai Senhor, e Deus lá do meio do redemoinho, Jó, aonde você estava quando eu criava todas as coisas?
Mas o sentido do texto não é esse. O sentido quer dizer o seguinte: Jó estava no meio de um redemoinho, e dentro desse redemoinho Deus falou com ele. Toda aquela prova de Jó foi um redemoinho que Deus pôs na vida de Jó, para levar Jó para o alto. Irmãos, uma das características do redemoinho é pegar tudo que está embaixo e levar para o alto. Isso é o que marca um redemoinho. Pega tudo que está embaixo e leva para o alto. Então, quando Deus permite os redemoinhos nas nossas vidas, Ele quer o quê? Que tudo que está embaixo suba. Então Ele quer nos elevar. Então muitas vezes as tribulações e as lutas que nós passamos são esses redemoinhos de Deus para nos levar para o alto. Agora o redemoinho também tem o poder, sabe do que, irmãos? De jogar fora tudo que é lixo. Tem o poder de levantar o tapete e tirar todo o lixo. Agora tem um outro detalhe que eu também quero dizer para você. Sabe qual é o segredo, irmãos, das águias para voar alto? Todas as manhãs, antes de voar, as águias ficam limpando as penas. Elas ficam tirando penas velhas e tirando todo e qualquer graveto que possa ter ficado entre as asas, entre as penas das asas. Então ela faz um processo de limpeza. O que isso nos fala? Que nós precisamos ter uma vida de arrependimento e de quebrantamento. Que todos os dias nós também precisamos limpar as nossas penas e tirar da nossa vida tudo aquilo que está atrapalhando. Penas velhas, pedaço de graveto, de coisa que entrou na nossa vida e que pode atrapalhar. Mas também tem um outro detalhe: conforme ela vai limpando, o processo de passar o bico nas asas, sabe o que faz? Libera um óleo para lubrificar as penas. E aí, uma águia pode enfrentar uma tempestade, sabe por quê? Porque as penas não vão molhar. Você já viu aquelas plumas, né? Carnaval é uma luta para o povo. Se você já participou, se você já foi passista, o que é uma luta? Às vezes aquelas fantasias cheias de pluma, aí chove, aí fica aqueles negócios murcho, né? Perde todo o brilho, perde toda aquela beleza. Então, o que acontece? Quando a águia libera esse óleo nas penas, a chuva cai e não molha as penas. Então, a chuva não afeta. O que esse óleo fala para nós, irmãos? Fala da unção do Espírito de Deus. Então nós precisamos ter uma vida de quebrantamento, de arrependimento, mas nós precisamos ter uma vida também de unção, de óleo do Espírito Santo nas nossas vidas, para que quando as lutas vierem, nós consigamos voar do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente fala de águia e fala de voar, nós estamos falando de voar alto, de conhecer a Deus. Nós vemos que no final do processo daquele redemoinho na vida de Jó, eu queria hoje ter trazido uma mola, mas semana que vem acho que eu vou trazer, vou ver se eu consigo. Uma mola mostra muito bem, irmãos, o que o redemoinho faz. Você tem algo que vai subindo, né? Então o que aconteceu? Aquilo mostra, aquele redemoinho mostra que Deus foi trabalhando na vida de Jó num processo que começou lá embaixo, foi subindo, 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 até que no final Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu estou vendo o Senhor. Ou seja, Deus, o Senhor me tirou lá de baixo e me trouxe aqui para cima para que eu pudesse te conhecer. Irmãos, Deus trabalhará nas nossas vidas num processo de nos levar para o alto.
de nos tirar do chão para nos levar para o alto. Eu vou contar aqui uma historinha. Certa vez, um homem foi numa floresta, achou um ninho de águia, pegou a aguinha pequenininha e levou com ele. Aí ele falou: como é que eu vou criar essa águia? Pôs a águia no meio das galinhas. Então aquela águia foi criada por uma galinha. Então o que a águia aprendeu? Aprendeu a ciscar, aprendeu a comer bichinho no chão, ficar lá catando minhoquinha, bichinho lá. E o tempo passou, aquela águia cresceu, com cerca de 2 metros de uma ponta da asa à outra, um bicho de quase 1 metro de altura, no meio daquelas galinhas, ciscando e bicando o chão. Mas um dia aquela águia olhou para cima, e ela olhou e viu pássaros que voavam muito alto. E aí aquela águia perguntou para a galinha, sua irmã: o que são aqueles bichos que voam alto? Aí a galinha olhou assim, com aqueles olhos de lado. Você já viu uma galinha olhando, irmãos? Ela vai ver alguma coisa no chão, ela fica com a cabeça torta assim. Você nunca prestou atenção? Ela não olha reto assim, ela olha assim, ó. Então aquela galinha, né, com um olho na terra, outro no alto assim, cabeça torta, falou: aquilo lá são águias. Aquilo lá são águias, e elas voam muito alto. Aí aquela águia galinizada olhou e falou assim: poxa, o meu sonho era um dia voar alto. Aí aquela galinha olhou e falou: olha, eu sinto muito em te informar, mas você é galinha, você nunca vai voar alto, você nunca vai experimentar o que aqueles bichos experimentam, você vai ficar aqui na terra comendo bichinho. E aquela águia olhou e falou: tudo bem, e continuou ciscando. Mas um dia chegou um homem naquela fazenda, e conversando com o fazendeiro, ele viu aquela águia que estava agindo como uma galinha. Ele falou: está errado isso aí é uma águia. E o fazendeiro falou: é uma águia. Não, ela precisa voar. Não, essa aí nunca vai voar, porque desde pequenininha ela viveu e se comportou como uma galinha, ela não voa. E aí aquele homem disse para o fazendeiro o seguinte: vamos fazer uma aposta, que essa águia vai voar? E eles apostaram lá qualquer coisa. Aí pegaram aquela águia galinizada, foram para um alto de uma montanha, e chegando lá em cima, aquele homem catou aquela águia e jogou lá de cima do abismo. Aí aquela águia começou a cair, e ela ficou pensando: eu vou me esborrachar, porque eu não sei voar, eu nunca voei, eu sou uma galinha. Mas daqui a pouco algo começou a mexer no cérebro dela. E aquele homem falou para o fazendeiro, falou para aquele homem: está vendo, eu te disse, agora você vai matar minha galinha águia, ou melhor, minha águia galinha, e ela não vai voar. E aquele homem disse: espera. E aquela águia foi caindo, até uma hora que ela lembrou daqueles pássaros que voavam alto, e ela falou: não, eu sei que eu posso voar. E ela estendeu as asas e começou a planar, e começou a bater as asas, e foi voando, foi ganhando as alturas e sumiu. E aí aquele homem disse para o fazendeiro: eu falei para você que ela ia voar? Ela só precisava ser despertada. Então, irmãos, o que acontece? Por mais que aquela águia tinha sido criada como uma galinha, a sua natureza era de águia, mas ela precisou de um empurrão. E é assim também conosco, irmãos. Quando nós nos rendemos a Jesus, nós nos tornamos filhos. Só que nós, por muito tempo, vivemos como galinhas. A gente viveu fundado no chão. Tudo que a gente se alimentava era das coisas terrenas. A gente enchia o bucho de minhoca, a gente enchia a barriga das coisas terrenas. A gente só pensava nas coisas da terra: ficar rico,
Os homens aí têm muita mulher, as mulheres às vezes têm muito homem, jogar. A gente só pensava nas coisas daqui. Então a gente aceita o Senhor. Se Deus não nos despertar, a gente continua pensando nas coisas daqui. E Paulo vem e diz: vocês não, vocês foram chamados a pensar nas coisas que são do alto. Vocês agora têm a natureza divina. Vocês foram chamados a ser águias. Olha para essa pessoa aí que está do seu lado. Fala para ela assim: você foi chamado a ser águia. Fala para ela: pensa nas coisas do alto. Agora, irmãos, Deus está trabalhando nas nossas vidas. Alguém abra para mim aí, no livro de Jó, capítulo de número 29, verso de número 18, e leia para nós. Jó 29, 18. Alguém tem aí a versão: eu pensava, morrerei num ninho? Como que está a sua aí, Marquinhos? Eu dizia: no meu ninho respirarei, multiplicarei os meus dias como a areia. O que Jó estava dizendo? A versão dele diz casa, mas a versão do Marquinhos diz ninho. Jó, irmãos, pensou o seguinte: cara, tenho 3.000 camelos. Jó era como se fosse o dono da Júlio Simões hoje. 3.000 camelos naquela época, irmãos. O cara era dono de uma mega transportadora. Ele tinha fábrica de queijo, tinha uma fábrica de tecelagem, porque ele tinha muitas ovelhas. Às vezes a gente não pensa nisso. O cara estava cheio de filho, mulher. Ele chegou e disse: cara, eu estava pensando o seguinte, cheguei no máximo, estou no auge, vou morrer assim, não tem mais nada para conquistar, conheço Deus, estou rico, próspero, o que tem mais para mim? Vou morrer tranquilo no ninho. Deus olhou e falou: sei que pensa. Chegou o redemoinho na vida de Jó e jogou Jó para cima, jogou Jó para o alto. E sabe o que é interessante? Depois você lê o livro de Jó, você vai ver Jó dizendo assim: o que eu temia me sobreveio. O que Jó temia? Jó temia, irmãos, ter o ninho abalado. Jó temia que o ninho dele fosse chacoalhado. Agora, irmãos, 2 Coríntios 3,18. Segunda Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Você quer entender o que é esse de glória em glória? É o redemoinho, meu irmão. Esse de glória em glória fala que glória é cada vez maior. Se você pega a base do redemoinho, ela é pequenininha, mas quando você chega no topo, o negócio tá uma maravilha. Então o que acontece? Quando a gente é novinho, Deus começa a movimentar os ventos. De glória em glória, a gente vai subindo. Com glória cada vez maior, Deus vai se revelando para nós de diversas formas, num processo,
tribulações, lutas, mas também momentos de revelação, momentos de gozo. É de glória em glória que esse redemoinho vem e vai nos elevando, e vai nos elevando, e vai nos elevando. Só que tem um perigo. O perigo é a gente achar que o nível que a gente está é o top de Deus para nós. Vocês entenderam? Pega o nível espiritual que você está. Sabe qual é o perigo? Você achar que atingiu o máximo. Eu me lembro uma vez que a gente foi fazer uma escola aqui de líderes, e uma irmã chegou para mim e disse assim: eu não vou participar. Eu falei: mas por que você não vai participar? Porque eu não tenho nada a aprender. Aí eu falei: irmã, eu fiz 4 anos de teologia, só não vou participar porque eu sou um dos que vai dar aula. Mas ensinando eu estou aprendendo. Ela falou: não, mas isso aí que vocês vão passar eu já sei, não preciso. E não veio. Por quê? Porque ela acha que o nível que ela está é o top. O perigo nas nossas vidas, irmãos, é a gente achar que chegou no auge. Não, eu já estou lá em cima, meu irmão. Eu já estou lá no cume da montanha. Jó também achava isso. E Deus, olhando, falou: Jó, você ainda nem saiu do ninho. E todo o processo na vida de Jó, no final, Jó chega e fala: cara, antes eu te conhecia de ouvir falar, ou seja, eu achei que eu estava lá em cima, eu estava no ninho ainda, eu estava cheirando leite, eu estava mamando ainda, leitinho. Agora sim eu estou num nível maior, mas antes, irmãos, quando Deus está nesse processo de glória em glória, esse é o perigo da gente achar que já está voando alto demais. Não, irmão, eu já não tenho nada para aprender, não. Estou no meu auge, estou ganhando meu salário mínimo, tem mulher, tem barrigudinho em casa para me sustentar, dou meu dízimo, oferto, vou nos cultos, leio o Salmo 23, minha Bíblia está aberta no Salmo 91 em casa. De vez em quando eu saco umas palavrinhas lá na caixinha de promessa. Eu não tenho mais nada. Terrível engano, meu irmão. Terrível engano. Uma águia sempre sabe que ela tem muito mais para subir. Por isso Paulo falou: olha para o alto. Agora eu quero te dar uma boa notícia, irmãos. Uma ótima notícia. Esse redemoinho, para conhecermos a Deus, o topo dele é no fim da eternidade.